Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando das aulas e que vocês estejam realmente usufruindo disso, deste material, deste conteúdo que é um conteúdo bem enxuto, bem simplificado. Eu falo e repito, façam os exercícios com muita calma. São os exercícios que vai fazer com que você pare para refletir sobre os seus comportamentos, atitudes, sentimentos, sobre quem é você, sobre a tua falta, sobre tudo aquilo que você sonha, deseja. Se você não tem sonhos, como poder fazer isso? São através dos exercícios que você vai conseguir alcançar maior clareza daquilo que você precisa para você se desenvolver. O autoconhecimento é o quanto eu sei sobre mim, tanto fraquezas quanto força, quanto sonhos, quanto medos, tá? Então, os exercícios vai te trazer um aprofundamento maior sobre isso. O nosso curso é um curso básico, aquilo que a gente já tem falado, né? Que é um curso bem simplificado para que todas as pessoas consigam e terminem o curso. Esta aula, eu vou fazer uma aula exclusiva hoje. Essa aula vai ser um pouco mais longa. Por quê? Porque eu decidi que eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Qual o objetivo disso? Para que você perceba que independente de qual lugar você esteja, independente de que situação você esteja vivendo, você é capaz de alcançar aquilo que você quiser. E qual é o caminho, né? Às vezes as pessoas pensam que o caminho do sucesso é um caminho reto. Né? Ou seja, as pessoas têm sucesso, eu não consigo. Por que você não consegue? Talvez porque você não seja uma pessoa persistente. E por que você não é persistente? Por que você não é uma pessoa resiliente, não é tolerante? Enfim, aí você não consegue chegar a lugar nenhum. Vou contar um pouquinho também do momento atual que eu estou vivendo, para que você perceba que esta pessoa, essa profissional que conversa com você é uma pessoa semelhante a você. Ninguém nas redes sociais é diferente de você. Todos têm dores, todos têm medos, todos passaram por momentos difíceis. Existem aquelas pessoas que nasceram em berço de ouro, claro, existem. Mas a grande maioria das pessoas, dos mentores que ensinam, que instruem, que mostram o caminho do sucesso, são pessoas que vieram do zero. Assim como eu vim do zero. Então eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, porque eu acredito que isso vai te ajudar a também se conectar a essa profissional que fala com você. Para que você entenda que tudo é possível a partir do momento que você se dedicar e se esforçar e trilhar o caminho, apesar da dor. Eu nasci num lar humilde, num berço evangélico, filha de uma mulher totalmente sem conhecimento nenhum. A minha mãe é irmã de 16. Minha mãe nasceu no interior do Espírito Santo, na roça mesmo, onde socava-se o arroz o arroz no pilão, né? Minha mãe conta que ela socava o arroz no pilão. Eu me lembro ainda que algumas vezes, quando eu era ainda muito pequena, nós íamos na casa da minha avó, e ainda peguei a época das lamparinas, né? Não tinha luz elétrica, não, naquela época. Se na minha época já jovem eu não tinha celular, não tinha televisão, porque eu aprendi assim, nós fomos criados dessa forma. Imagina na época da minha mãe, né? Que era só levantar, trabalhar, cuidar de boi, de vaca, fazer comida e dormir de novo e apanhar, né? Muitas vezes. Enfim, a minha mãe, uma mulher totalmente sem conhecimento. Minha mãe fez a 2ª série, né, do primário. Tem dificuldade para escrever até hoje. E o meu pai era um homem filho único da minha avó, no caso dos homens, né? Mas meu pai, filho de pais separados, e meu pai foi criado com a minha avó, uma mulher muito fria, também um pouco distante, também sem conhecimento nenhum. E meu pai foi criado neste mundinho também, só ele e minha avó. Meu pai começou a estudar, né? Mas depois foram frequentar uma religião, uma certa religião, que eu não vou citar nomes para eu não quero aqui falar de religião em específico, eu quero trazer conhecimento, mas eu preciso trazer a minha base, o meu fundamento, a minha história. Então, a história ela traz aí a base e a religião em si, para poder vocês entenderem. Por isso que às vezes eu falo um pouco de religião, da fé, do que é ser crente, de como se proceder para que você tenha sucesso, independente se você é evangélico ou não, né? Porque quando você cria um tabu
você fica naquele mundinho, você se limita. E servir a Deus e ser crente não é se limitar, independente de qual religião você segue, né? Siga uma religião, aquela que te faz bem. Siga a religião que te faz ser um ser humano melhor, mas cuidado com as limitações. Por acreditar que você é o dono da verdade, ou a sua religião em específico é a verdade absoluta e não existem outras verdades. Então você fica naquele mundo, é como se colocassem um cabresto em você e você seguisse naquele caminho. Então, o meu pai, ele conheceu a religião com 15 anos, mais ou menos 16 anos, com a minha avó, e começou a seguir essa religião, e essa religião é uma religião muito rígida, muito cheia de regras, muito cheia de uma visão muito limitada de que Jesus está chegando e não dá tempo de fazer mais nada. E o meu pai começou a seguir e a obedecer tudo à risca. Meu pai terminou o 2º grau, um homem muito, muito inteligente. Meu pai falava, pai, quanto que é 100 vezes 50 dividido por 200 vezes, não sei o que. Ele falava o resultado. Meu pai, muito inteligente. Porém, com 18 anos, mandaram ele casar, né? Mandaram ele casar sem ele conhecer quem era a mulher, sem, na verdade, o desejo dele em si, mas como ele almejava muito obedecer, né, a Deus, ele falou, tudo bem, vou casar. Então mandaram ele casar com a minha mãe, meu pai morando em São Paulo, minha mãe no interior do Espírito Santo. E minha mãe é uma mulher da roça, meu pai é homem da cidade. Meu pai ia entrar para medicina, meu avô era um homem caminhoneiro, mas queria que o filho estudasse. E meu pai ia para medicina, mas nessa época mandaram ele casar. E se meu pai casasse, ele não poderia continuar a estudar, porque ele precisava criar uma família. Meu pai nunca trabalhou, meu pai só estudava, né? Mas também não era de família rica, meu avô não era rico, meu avô era um homem caminhoneiro também, um homem trabalhador, né, esforçado e que mantinha a família através desse tipo de trabalho. O meu avô, eu lembro que ele contava pra gente que para poder ir de São Paulo ao Rio de Janeiro ele demorava dias para chegar, porque as estradas eram muitas estradas ruins, estradas de terra, enfim, não era como hoje, com 4, 5 horas você chega de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Então, antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis. Eu peguei ainda a época da carta, que você mandava a carta pelo correio para você falar com um namorado, com uma pessoa distante, demorava meses às vezes para chegar a resposta. Isso, querendo ou não, desenvolveu em nós a tolerância, né? A resiliência, a paciência. Hoje em dia, na era da tecnologia, nós estamos nesse momento tudo imediato. Clicou, você manda mensagem, quer que o outro te responde no mesmo segundo, né? Isso faz com que as pessoas percam ou não desenvolvam a paciência e a persistência. Mas eu tenho esse privilégio de ter nascido num momento onde precisava se ter paciência, né? Onde as coisas não aconteciam de um minuto para o outro. Não foi na era da tecnologia. Então, mandaram meu pai casar, e meu pai não sabia quem era minha mãe, né? Minha mãe também não sabia, minha mãe frequentava a mesma religião, a mesma igreja em si, né? E meu pai em São Paulo, só que meu pai não conhecia minha mãe. E foi orientado que eles casassem e deram um prazo de 3 meses para eles casarem, né? E meu pai foi conhecer minha mãe nos dias de casar. Mas nem conversaram, minha mãe fala, nem conversou, seu pai com aquela cara dele, nem conversar, né? Minha mãe falou, eu era bobinha da roça, mas eu era mais sabida do que o seu pai. Ela fala, meu pai era muito reservado, meu pai era muito tímido, muito, como é que eu posso dizer uma palavra, muito recatado, né? Aquela coisa toda, enfim. Com 3 meses eles se casaram sem ao menos dar uma conversa, meu pai com minha mãe. E meu pai precisou trabalhar, né, para sustentar. Logo em seguida minha mãe engravidou, minha mãe veio morar dentro da casa da minha avó. Imagina, né, que situação. Por que eu estou falando da história dos meus pais? Porque a nossa descendência, as nossas raízes é que nos formam, é que nos traz a estrutura para a vida futura. Ou seja, nós somos consequências da nossa criação, da nossa família, da nossa raiz familiar, né, do nosso DNA, da nossa genética, certo? Porém, nós não estamos condenados a viver da nossa árvore, da nossa genealogia, né? As palavras são difíceis de falar. Enfim, nós fomos criados assim, ou seja, quem foi você? Quem foi os teus pais, a tua mãe? Qual foi o berço evangélico que você foi criado? Não importa. Isso formou quem é você. Mas se você não estiver conformada ou conformado com aquilo que você é ou se tornou, você pode se transformar em quem você quiser.
Esta é a boa notícia. Porém, essa transformação vai exigir de você muita persistência, muita tolerância, muita dedicação em prol de buscar a reprogramar a tua mente para que você seja aquilo que você deseja ser. Sim, tudo é uma questão de programação mental. Como assim é programação mental? Programação mental é tudo aquilo que você aprendeu, vendo, ouvindo, assistindo, né, observando, de certo e errado, isso pode, isso não pode, isso foi formando a tua consciência, foi formando a tua estrutura mental. Então você é resultado de tudo isso que você viu, ouviu, assistiu, acompanhou, certo? Essa é a tua vida. Porém, nós podemos nos transformar. Você vai precisar deletar, né, tudo aquilo que você tem como crença, como certo e errado, para você instalar ou adquirir novas crenças, ou seja, adquirir o novo certo e errado dentro daquilo que você quer. Aí eu pergunto para você, a religião que você segue é algo que te ensinaram que é certa? Ou a religião que você segue é algo que você acredita piamente porque você buscou e porque você entendeu que aquele é o melhor caminho? Ponto. Você é uma pessoa que exerce uma profissão por escolha, por decisão própria, ou porque disseram para você que esta era a profissão mais indicada para você, ou a profissão que dava mais dinheiro, ou a profissão, enfim, ou que você acompanhou e assistiu os teus pais e você veio repetindo? Percebe o que é as minhas crenças, o que é crenças aprendidas ou crenças que eu observei e adquiri como crença, mas não foi eu que decidi por isso? A pessoa com quem você se relacionou, ou casou, ou está casado, ou está se envolvendo, é uma decisão sua, 100%, ou você acredita que é consequência de algo ou de alguém, por orientação de alguém, porque você acha que aquilo é o mais correto, porque alguém disse? Então, assim a gente vai percebendo as minas verdades e a verdade das pessoas que disseram que é verdade, né? Quem é Deus para você? O que seria uma profissão ideal para você? O que te faria feliz? Então, quando você começa a parar para pensar e refletir nisso, você começa a buscar as tuas próprias verdades. E quando você começa a encontrar as tuas verdades, você vai precisar se dedicar para viver as tuas verdades. Eu posso dizer para você por experiência própria, dói pra caramba quando você começa a deixar de ser o que disseram para você que é para você ser e começa a ser quem você quer ser dentro das tuas verdades construída com base naquilo que você acredita e você buscou, certo? Então, os meus pais, né, tinham essas limitações e começou, né, a gerar filhos. Aí veio meu irmão, primeiro irmão, segundo irmão, e depois veio eu, sou a terceira aí, a caçula de 3 filhos, que a minha mãe não pôde ter mais filhos. E o que acontece, né? Inclusive, eu vou contar um pouquinho de como eu nasci. A minha mãe conta que ela estava gestante de 8 meses quando ela empurrou um guarda-roupa e de repente ela passou mal, mas não foi ao hospital e teve um sangramento. E depois de 15 dias desse acontecimento, ela fala que passou mal e foi levada ao pronto-socorro, no hospital. E chegou lá, os médicos disseram que estava passando da hora de fazer o parto e lá naquele momento não tinham os médicos profissionais para fazer o parto da minha mãe, que no caso eu iria nascer. Então só tinha os aprendizes, né, que são os alunos. E eles, como viram minha mãe e eu, que segundo eles estava nas últimas, fizeram o parto de qualquer jeito. Até hoje minha mãe mostra, a barriga dela é horrível. Antigamente a cesárea era cortada, né? A barriga era cortada de comprido, assim. Minha mãe tem um corte do umbigo até embaixo, com uns pontos largos, assim, um do outro. Pareceu que abriu um porco, assim, e costurou, enfim. Aí depois, os médicos, minha mãe conta que os médicos chegaram e falaram, meu Deus, o que é isso que fizeram com essa mulher, né? Detonaram com a barriga da minha mãe pra me tirarem. Mas, enfim, depois disseram a ela que ainda bem que os aprendizes me retiraram, porque dentro de 1000 crianças, uma se salva, que era eu, porque eu estava deslocada da placenta há 15 dias, e uma criança deslocada da placenta geralmente não vive. Enfim, me considero um milagre desde do ventre da minha mãe, ou desde o nascimento, né? E eis-me aqui. Depois disso, né, nasci, fui criada aí num berço com muitas limitações, com regras muito religiosas,
o meu pai se tornou um homem muito machista, porque infelizmente, dependendo da religião que você segue, a religião algumas, né, são machistas no sentido, a mulher é para isso, o homem é para isso, e mulher tem que se submeter, mulher tem que calar, mulher, né, então aquela coisa toda. Então vai se criando uma visão de que mulher não tem valor a não ser casar e limpar a bunda de criança. Foi essa linguagem que meu pai usou para mim, isso nunca mais eu esqueci. Quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, foi quando meu pai me retirou da escola, porque ele disse que não precisava estudar. Mulher não precisa estudar. Mulher foi feita para casar e limpar a bunda de criança. Né? Por quê? Porque foi assim que ele aprendeu. Né? Nem ele mesmo, que era homem, que quis estudar, não pôde estudar. Né? Ele foi destinado a se casar sem intenção de casar e ter filhos sem ter a intenção de ter filhos, né? Enfim, repetindo aquelas regras de mundo antigamente, que era assim, né? Os pais arrumavam marido para os filhos, tá? Que seguia aquela coisa. Então, meu pai, ele se tornou um homem caminhoneiro, né? Porque ele passou de estudos para vender, para buscar, né, formas de se alimentar e alimentar os filhos, que começou a vir aí. E minha mãe só do lar, minha mãe trabalhava na roça, capinava, né? Socava arroz, a gente de repente chega em casa, na cidade, não se tem o que fazer, né? Então minha mãe foi criar filhos. Depois minha mãe começou a dificuldade, começou a apertar muito e minha mãe começou a fazer florzinha de lata. Antigamente os óleos eram em latas, né? Aquelas latas redondas. E minha mãe começou a aprender a fazer flor na lata de óleo, né? Ela tinha umas flores bonitas, feitas de plástico, eu não sei onde saiu essa criatividade da minha mãe aí. Enfim, ela começou a construir essas coisinhas dentro da própria casa para vender, para conseguir ajudar o meu pai a nos alimentar e trazer o alimento. Minha mãe meus pais passaram muita falta das coisas, muita necessidade, né? Era tudo muito regrado. Minha mãe fala que do lado da casa dela tinha um pé de chuchu, que ela colhia aquele chuchu para comer, para não passar fome. A minha mãe aprendeu a fazia coxinha para vender, essas coisinhas, enfim, aquela coisa de mulher, né? E assim foi criando a gente. E minha mãe só ia para a igreja e para casa, para a igreja e para casa. E minha mãe, ela foi criada num ambiente também onde se corrigiam os filhos através dos tapas do rei de cavalo, né? Enfim. E minha mãe, ela criava a gente dessa forma. Ela falava uma vez e às vezes ela nem falava. E ela já, né, corrigia a gente na cinta, na vara, enfim. Minha mãe era muito brava, muito violenta nessa questão de educar. Ela achava que educar era bater, era corrigir era... Enfim, eu compreendo ela também. Por que eu estou contando a história? Para vocês entenderem por que os nossos pais fazem com a gente aquilo que eles fazem. Procure entender a história dos teus pais para que você não carregue mágoas, para que você não carregue ressentimentos. Numa das próximas aulas eu vou fazer uma auto-hipnose, né? Um vídeo de hipnose para vocês curarem a criança interior. Enquanto você não curar essa sua criança interior, você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir ter relações futuras ou relacionamentos saudáveis com pessoas, namorados, maridos, ou até mesmo com pessoas, né? Por quê? Porque você tem uma criança ferida que talvez não se sentiu amada, talvez não se sentiu acolhida pelos teus pais da forma como deveria, só teve correção, só teve nãos, né? Assim como eu, por exemplo, tudo era corrigido através da cinta, da vara, do não, do xingamento, enfim, tudo não podia, tudo era proibido, tudo era pecado, tudo você vai pro inferno, Deus vai te castigar. Eu fui criada num ambiente, eu e meus irmãos, às vezes a gente senta para parar para contar isso, a gente até começa a rir, hoje é motivo de rir, né? Mas porque nós viemos nos curando desses traumas, tudo é um processo. Mas eu me lembro que na época pra gente aquilo era uma tortura, né? Porque Deus, a gente tinha uma visão de que Deus era um carrasco que estava lá no céu, sentado no trono com uma vara a qualquer momento para te castigar, te punir. Então eu tinha uma visão de Deus, até um tempo atrás, de que Deus era um ser vingativo, né? Que estava lá em cima vigiando você. Se você pisasse fora, você ia ser punido. Então, quando acontecia alguma coisa de errado comigo, aprendi também que
que isso é castigo de Deus, se acontecesse alguma coisa, isso é castigo, Deus está punindo. Então, qualquer coisa que saía fora do controle, ou alguma coisa que acontecesse de errado na minha vida, ou que eu não gostasse, ou que eu ficasse triste, eu ficava tentando encontrar onde estava o meu pecado. Olha que coisa, né, gente? Eu ficava tentando encontrar onde foi que eu pequei, onde está errado, por que eu estou sendo castigada, pedia perdão, né? E ficava naquele martírio, né? Naquela autopunição, naquela dor interna, naquela busca de misericórdia, como se eu estivesse constantemente sendo punida por algo que eu nem sabia o que era. Enfim, né? Então isso tudo vai trazendo consequências e danos psicológicos, certo? Então busque entender como que é a tua história, como foi criado os teus pais, né? Qual é a religião em si, qual é a seita, sei lá, ou igreja católica ou evangélica, ou, enfim, budismo, independente. Busque entender as histórias dos seus pais, de como você foi criado, para que você consiga ter clareza do porquê você faz o que você faz e porquê você sente tanta dor, né? Então, eu fui criada neste ambiente onde tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era errado, e qualquer coisa que a gente fazia, por exemplo, meus irmãos brincavam muito na rua, meninos, né? Não tinha muro, na casa não tinha portão, enfim, saía pra rua, brincava. Minha mãe, tudo não podia jogar bola, não podia empinar pipa, minha mãe tinha medo de meus irmãos se perder, se machucar, morrer, enfim, minha mãe é muito negativa, né? Até hoje, enfim, às vezes eu vou conversar com ela, falar, mãe, ela falou, não vem com esse negócio de medicina pra mim, não. Só porque agora você é médica, assim que ela fala, né? Mãe tem 70 anos. Só porque você é médica, agora você vem querer... Não vem querer me ensinar nada não, que eu sei que eu tô fazendo, assim que ela fala. Sabe aquela palavra que fala casa de ferreiro, espeto de pau? Então, santo de casa não faz milagre. E outra coisa, não é por isso não é só isso não, gente, é porque assim, é porque uma pessoa acima de 60, 70 anos é muito mais difícil mudar ou mudar as crenças, porque aquilo está muito enraizado, muitos anos vivendo aquela verdade. Então, quando você vai tentar fazer com que a pessoa mude essa ideia ou esses pensamentos, essas crenças, é tão dolorido ou é tão incomum, é tão irreal isso que ela não acredita que aquilo é possível e nem quer acreditar. Inconscientemente ela não quer acreditar. Por quê? Porque mudar vai doer pra caramba. Porque mudar dói. Mudar não é fácil. Para você sair da vida que você está para a vida que você sonha, não é simples. Não é fazer um curso e mudei. Não, um curso é o caminho, é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, até você chegar onde você quer. Eu estou em transformação até hoje, eu estou buscando evolução até hoje, né? Então, a minha mãe criou a gente assim, nesse mundo limitado, né? E eu amava ir pra escola. Se tinha uma coisa que eu amava, era ir pra escola. Gente, eu tinha sempre paixão por livros. Pegar livro assim, ó, eu amava, né? E eu não sabia por quê, porque naquela época não tinha televisão na minha casa, não tinha celular, não tinha rádio, não tinha nada. Né? Eu tinha uma vitrola lá, que tinha aqueles discos grandes assim, tinha uma vitrola que minha mãe colocava uns discos lá evangélicos de sofrência, que ficava... As músicas antigamente falavam muito da volta de Jesus, que muitos vão ficar, outros vão subir, muitos vão chorar, enfim, né? Não que isso não seja verdade, né, gente? Só que assim, para o psicológico de uma criança, isso detona, né? As músicas de antigamente, igual eu falo hoje em dia, as músicas têm muito poder na nossa formação psicológica, na nossa formação mental, né? Na estrutura mental e nos nossos sentimentos. A música de antigamente, a música popular antigamente, ela nos trazia, né, que a gente fala, o evangélico fala a música do mundo, né? Mas é a música popular. A música antigamente trazia um sentimento de amor, um sentimento de saudade, um sentimento de paixão. Você sentia vontade de ficar apaixonado. Eram músicas gostosas de se ouvir, que por mais que você chorasse, era um choro gostoso, né? Que trazia uma emoção gostosa. Hoje em dia, se você olhar as músicas brasileiras, as músicas populares, samba, pagode, sertanejo, principalmente o sertanejo, essas músicas, enfim, são músicas horríveis de se ouvir no sentido de que são músicas que fazem você se sentir traída, fazem você sentir vontade de vingar, fazem você
vontade de largar o seu marido, faz você se sentir vontade de largar tudo e viver sua própria vida, faz você se sentir vontade de beber, porque quem não bebe não tá curtindo, ou então beber é uma forma de afogar as mágoas, enfim. São músicas que estão destruindo a população, infelizmente. Nunca se viu tanta separação, tanta banalização, nunca se viu tanta... O relacionamento em si, as pessoas não acreditam mais no amor. Por quê? A própria música brasileira, ela destrói a imagem do que é amar, né? É como se amar fosse errado e que o certo é você curtir e você, tipo, usar e descartar. Infelizmente, né? Então, a música, ela programa. Vou aproveitar para falar para vocês o seguinte: aproveite para você selecionar aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve programa a tua mente. Se você quer ter uma mente equilibrada, saudável, e você ser uma pessoa mais tolerante, tenha relacionamentos mais saudáveis, busque selecionar as músicas, cuidado com essas músicas atuais, né? Músicas, enfim, não vou citar nomes aqui para não causar aí um problema. Enfim, certo? E naquela época, a gente era pequeno, ficava aquelas músicas evangélicas na vitrola, né? Que Jesus está voltando e que muitos vão chorar, outros vão ficar abandonados e vai querer subir e não vão conseguir. Gente, isso detona, enfim. Né? E eu já cresci nesse meio, assim, de muito medo, muita insegurança, né? Muito tudo não pode, então você fica naquele mundinho limitadinho assim. E a única coisa que eu fazia era estudar, gostava de estudar. Mas quando chegou aos 10 anos de idade, meu pai decretou que eu iria sair da escola e ponto. Porque mulher não foi feita para estudar. Mulher foi feita para casar e limpar a bunda de criança, que esse era o destino e ponto. E eu chorei. Todo ano que começava as aulas eu chorava. E eu era uma excelente aluna, para vocês terem ideia. Eu fiz a quinta série com 10 anos, eu já tinha completado a quinta série, e naquela época repetia de ano, né? Não era essa aprovação automática, não. Você lia um livro e tinha que interpretar o livro para fazer a prova, e se você não passasse, você não passou, né? Então, antigamente tinha um ensino, né, decente, e não se ganhava material do governo, não se ganhava uniforme, a comida, eu lembro que eu ia pra escola, não via a hora de chegar a merenda, porque na escola eu comia um biscoito, na escola tinha aquela sopa aguada, que era um grãozinho aqui, outro lá, mas pra mim tava ótimo, né? Hoje em dia é arroz, feijão, carne, material escolar, hoje em dia tem uniforme, tem tudo e as pessoas reclamam, não estudam e tá tudo ruim. O povo para reclamar é esse povo atual, né? Essa geração do século 20 e 21, ou geração difícil de lidar. Por quê? Porque não se está desenvolvendo a tolerância, a resiliência, não está se desenvolvendo, não faz com que os filhos tenham... desenvolvimento no sentido de aprender a ouvir nãos, né? Os pais falam assim, tudo que eu não tive eu quero dar para os meus filhos. Não faça isso, você vai destruir os teus filhos, você não vai construir, você não vai fazer o bem para os seus filhos. Dê com limite os seus filhos, o que os seus filhos mais precisam? Amor, carinho e afeto. Amor, carinho e afeto não são coisas. Amor, carinho e afeto é abraço, beijo, é contato físico, é olho no olho, é conversar com seus filhos, é perguntar se eles estão bem. É isso, é brincar com os seus filhos, isso é amor, tá bom? Se você pode dar uma boa escola, dê, mas cuidado para você não ficar dando tudo para os seus filhos. Quando você vai dar tudo para eles, eles não desenvolvem essa tolerância de esperar, de construir, porque tudo vem fácil, tudo que vem fácil vai fácil e eles crescem inseguros, certo? Eu estou atendendo um rapaz com 26 anos de idade que o pai deixou herança e hoje ele está namorando uma jovem que ele não faz nada, né? Ele não faz nada, ele e o irmão dele não fazem nada porque usufrui do dinheiro do pai. E ele está namorando uma jovem que não concorda com a forma dele viver, que acorda 3, 4, 5 horas da tarde, come e dorme de novo, toca, enfim, né? E ela falou, eu não concordo com isso. E ele, por estar namorando essa jovem, me buscar ajuda, o que eu faço, né? Eu não sei o que fazer, eu tô perdido aqui. Então, dar tudo para os seus filhos faz com que eles se tornem adultos imbecis. O nome que Leandro Carnal, o filósofo brasileiro, fala. Filhos mimados, adultos imbecis. Então, hoje ele está buscando desenvolvimento, buscar ser uma pessoa. Você não sei nem com o que trabalhar, nem onde começar. E um rapaz super inteligente, passou na prova da USP, em primeiro lugar. Mas que desperdício, né? Então o que acontece? O vídeo deu pausa e começou de novo. Vamos lá. Então,
Quando você desenvolve, aprende a falar não para os seus filhos, não cuidado com o celular nas mãos dos seus filhos não estão aprendendo a ter interação com o ser humano, os teus filhos não estão aprendendo a interagir, ter contato humano, é o contato humano, olho no olho, brincar com os amigos, né? É cair, levantar, é isso que faz com que os seus filhos tenham equilíbrio emocional. Já foi comprovado que as empresas elas priorizam muito mais um profissional que tem inteligência emocional do que aquele que tem o QI elevado, né? Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser super inteligente, mas se ela não tiver equilíbrio emocional, ela não flui, a empresa não anda, porque a empresa, tudo é feito através do ser humano e para o ser humano. Então, se o seu filho não tiver inteligência emocional, que é o QE desenvolvido, e isso é desenvolvido através do contato humano, dificilmente você vai ter um filho bem sucedido na vida. Fora que vai desenvolver depressão, vai desenvolver apatia, enfim, uma infinidade de coisas que não cabe aqui falar, certo? Então eu saí da escola aos 10 anos de idade por decreto do meu pai, né? E daí por diante eu comecei a ajudar a minha mãe costurava, minha mãe tinha, nessa época minha mãe já tinha muitas máquinas de costura, ela começou a costurar para fábrica, para ajudar meu pai, para sustentar a casa, enfim. E eu comecei a costurar com a minha mãe. Então, aos 13, 14 anos de idade, eu já fazia roupas, por exemplo, como essa aqui, né? Eu já trabalhava e já comecei a costurar para as irmãs da igreja que eu congregava na época. Eu era evangélica na época, né? Hoje eu sou cristã, eu não sou religiosa, não frequento nenhuma religião em específico. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, né? Tenho princípios evangélicos, mas não sigo nenhuma religião específica. E nada contra nenhuma religião. Eu sempre digo o seguinte, a religião certa é aquela que te faz um ser humano melhor. Religião certa é aquela que faz com que você sirva a Deus por amor, por prazer, não por medo. Religião certa é aquela que te faz uma pessoa que tem amor no coração. Uma pessoa que tem empatia. Essa é a religião certa, tá bom? Observe o que você está fazendo, qual religião você está seguindo, como você se sente e como você se posiciona diante do outro. Perfeito? Jesus disse assim, ó, que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Quem é você para o teu próximo? Começa por aí, tá bom? Então, eu comecei a costurar, a trabalhar, enfim. Eu não podia trabalhar em casa, tá? Dentro de casa. A única coisa que eu fazia era ir para a igreja e ir para casa. E igreja, muita doutrina, muita regra, muito tudo. Não podia, né, na igreja que eu congregava, não podia cortar o cabelo, não podia usar brinco, não podia usar pintura, não podia ver televisão, não podia ir pro cinema, não podia ir pra praia, não podia usar roupa curta. Roupa curta que eu falo, não é nem mostrar nem a canela, nem o pulso, tá? Era manga aqui, saia lá no pé, tudo fechadinho, tudo, né? Não podia namorar, não podia beijar no namorado, não podia nada, certo? Dentro dessa religião que eu fui seguindo. Até pra mim tava tudo bem, porque eu fui criada naquele meio, então pra mim obedecer aquelas doutrinas era normal. Porém, eu percebo hoje, analisando a minha história, que eu fiz uma festa de 15 anos pra mim, eu com 15 anos já trabalhava e já comecei a guardar dinheiro e fazer as coisas por mim, né? E eu fiz uma festa pra mim dentro daquela época, ela não foi uma festa até bonita, né? Mas hoje em dia eu olho as fotos e falo, que é isso, gente? Que festa é essa? Eu quis uma festa de 15 anos, porque eu vi as pessoas falarem, festa de 15 anos, eu quis uma festa. Meu pai não concordou, meu pai, né, não quis nem saber. Minha mãe que me deu um certo apoio e eu fiz essa festa. Quando eu olho para minhas fotos, né, vou ver se o editor coloca a foto aqui para vocês verem. Eu já percebo que eu já tinha uma certa depressão, né, eu já era apática, né, eu já tinha um olhar depressivo. Mas por quê? Porque eu fui criada nesse ambiente tóxico, né, de tudo proibido, nada pode, o sentimento de culpa constante. E eu vivia já uma não aceitação. Porque o que é a depressão? A depressão é consequência de uma não aceitação. Né? É você viver algo que você não concorda. Ou viver algo que você não gostaria muito, que você queria algo diferente. Então, ou um sentimento de que você perdeu alguma coisa e você não aceita aquilo que você perdeu. Ou você querer algo que você não pode ter, então você não aceita. Então, resumindo, depressão é consequência de uma não aceitação. Base principal. Então, aquela vida que eu vivia, no fundo, inconscientemente, não era o que eu queria. Né? Eu tinha sonho de estudar, eu tinha vontade de estudar, eu tinha vontade de me formar e ser quem eu sou hoje para vocês. Mas eu não podia, né? Então, o meu olhar nas fotos de 15 anos já era um olhar abatido. Mas para mim estava tudo bem, né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nem 1%. Não tinha acesso a livros, à internet, a celular, a televisão, nada. Quando eu
fiz 16 anos, eu fui para uma viagem. Eu não tinha irmãs, eu tinha 3 primas que eram filhas da minha tia, irmã da minha mãe, que morava próximo, que eram as meninas que eu interagia. E a minha tia ia para casa da minha avó, que era no interior do Espírito Santo, nós moramos em São Paulo. Ia para o interior do Espírito Santo. E as minhas primas queriam que eu fosse com elas. Eu tinha 16 anos na época, uma tinha 14, a outra tinha 13 e a outra tinha 11. Então nós éramos ligadas, brincávamos juntos. Então nessa época elas foram pedir para minha mãe, para deixar eu ir viajar com elas, né? Aí minha mãe, com muito custo, foi a primeira vez, vai pedir pro seu pai, achando que meu pai não ia deixar. Meu pai sempre foi muito controlador. Gente, meu pai não era um homem ruim. Hoje, meu pai é um outro ser humano, tá? Hoje, meu pai é muito mais compreensivo. Ele buscou conhecimento. Meu pai evoluiu, meu pai fez curso, meu pai abriu a mente. Hoje, ele passa a mão na minha cabeça, ele pede perdão, ele fala, você é minha doutora, eu tenho orgulho de você. Hoje, ele manda mensagem pra mim diariamente, né? Mas, antigamente, na época que eu era menina, a mulher não tinha valor, né? Eu lembro, eu cheguei a ouvir meu pai falar, mulher é prejuízo, filha mulher é prejuízo. Eu lembro de que meu pai tinha muitos homens trabalhando com ele. Teve uma época que ele montou uma fábrica de palmito em conserva, que muitos homens trabalhavam com ele. Os homens sentavam na mesa para comer e eu não podia sentar, né? Ele mandava eu sair, às vezes minha mãe saía junto comigo e chorava comigo. Então eu me sentia sempre excluída, desprezada e desvalorizada por ser mulher, né? Hoje não, e repetindo, meu pai fez isso porque foi assim que ele aprendeu, né? Hoje ele tem outra visão. E o que acontece? Só que isso detona o psicológico da mulher, detona a imagem que você tem de você e faz com que você vá repetindo isso para a vida adulta, né? Então, o que aconteceu? Com 16 anos, aí minha mãe falou, vai pedir para o seu pai. Aí eu fui pedir, minhas primas foram, meu pai falou, não, pode ir sim. E meu pai, na época, tinha um ônibus, já tinha um ônibus, né, que fazia fretamento para a igreja que a gente congregava, para visitar as outras igrejas que faziam a mesma parte da religião em específico. Que tinha a mesma religião em vários lugares do Brasil. E meu pai, aqui em São Paulo era a sede, é ainda até hoje, meu pai fazia excursões para essa igreja. E nesse dia, meus pais iam com a excursão para Curitiba, para uma igreja lá, em Curitiba. Aí minha mãe falou, não, pode ir. Não, minha mãe falou, pede pro seu pai. Meu pai falou, não, pode ir. E eu peguei e fomos, né? No mesmo dia, ou no outro dia, não sei, nós fomos viajar. Saímos pela manhã, cedo, e em rumo a Espírito Santo, Ibatiba, Espírito Santo. E quando nós estávamos chegando próximo a Além Paraíba, não sei, nós não sabemos até hoje, era 5:30 da tarde aproximadamente, nós estávamos conversando, estava tudo bem, não existia sono, não tinha ninguém atrás, não tinha ninguém na frente, era uma pista livre. E meu tio até hoje fala, eu não sei o que aconteceu, nem a gente sabe, não sei, enfim. Só sei que meu tio pisou no freio e foi direto, né? E passou entre umas árvores e caímos dentro de um rio, de ponta cabeça. E ali nós ficamos lá, quase morremos, né? Eu e minhas primas atrás, no banco de trás, meu tio e minha tia na frente. Para concluir, fomos socorridos por um caminhoneiro que viu a gente cair. De longe ele viu o carro caindo, né? E parou e foi parando outros carros para poder conseguir salvar. A gente desceu naquele rio lá e tirou, mas quase... por um pouquinho a gente tinha falecido todo mundo, mas infelizmente nesse acidente a minha tia veio a falecer no local, o meu tio ficou em estado de coma naquele momento, né, e foi levado também, quase também perdeu a vida, mas foi salvo, minha tia faleceu naquele lugar. Depois desse acontecimento, nós voltamos, né, para casa, depois desse acontecimento eu comecei a dar alguns desmaios, né. Eu já tinha, aquilo que eu falei pra vocês, eu já tinha princípios, né? Eu já tinha um perfil de apatia, alguma coisa do tipo que hoje eu observo, eu acredito que eu já tinha um princípio, né, de depressão. E quando aconteceu esse episódio, intensificou. Então eu não podia rir, eu não podia chorar, qualquer emoção que surgisse, eu passava mal. Eu não podia rir nem chorar. Aí foi levando, não tinha negócio de psicólogo, psiquiatra, nada disso, fomos levando, foi melhorando sozinho, né? Aquela coisa antigamente era assim, vai melhorando sozinho. E dentro daquele ambiente na minha casa, muita gente, a casa dos meus pais sempre tinha muita gente, meu pai tinha essa empresa, trabalhava gente, minha mãe sempre acolhia todo mundo, pessoal que via do interior, da roça, de tudo lugar, e todo mundo morava dentro de casa, aquela coisa toda.
Então não era um ambiente saudável de pais e filhos somente. Minha mãe sempre muito nervosa, muito irritada por muitas coisas para fazer. Minha mãe era muito caprichosa, trabalhava muito, ajudava meu pai nos afazeres dele. Minha mãe tinha que educar a gente, que meu pai não tomava parte disso. Minha mãe que educava, minha mãe que tirava uma conta, enfim. Era uma mulher muito nervosa. Minha mãe com 30 e poucos anos tinha pressão alta, pressão lá em cima. Enfim, imagina, né, que ambiente pesado. Com 17 anos, mais ou menos, eu conheci meu ex-marido, que também frequentava a mesma religião, só que ele do Rio de Janeiro, em São Paulo. Um menino também, eu com 17 anos, ele com 16. Ele foi criado no mesmo ambiente, no mesmo jeito que eu, limitado, controlado. A mãe dele também naquela regrinha, sabe? Não pode, isso não pode, né? Aquela coisa toda, enfim. Pra concluir, não podia namorar, não podia beijar, não podia nem pegar na mão. Lembro uma vez que minha mãe viu meu ex-marido passando a mão no meu cabelo, foi uma surra só. Bateu até nele, na época. Hoje a gente dá risada, né? Minha mãe fala, ai meu Deus, que absurdo que eu fazia, né? Minha mãe era assim, é o jeito dela, tava batendo porque eu não podia. Eu tinha 18 anos nessa época, tava pra casar, né? Com a aliança no dedo. Ela ficou brava porque ela viu ele passando acariciando meus cabelos, porque na religião, na igreja não podia. Não podia tocar na jovem. O namoro era conversar, à distância, certo? Então, assim, aí eu não tinha muita opção, né? Então, o que me restava? Casar. Porque não podia nem conversar, porque só de conversar minha mãe já ficava brava, né? Não podia. Era aquela coisa, todo mundo vigiando, né? Aquela falatório. O religioso é fogo, né? Ele julga demais, por isso que hoje eu falo, cuidado com a religiosidade, porque você se acha perfeito e você vai condenar e julgar o outro porque o outro não está fazendo aquilo que você acha que tem que ser feito. Então você traz um peso, né? Servir a Deus se torna um problema e não uma solução. Servir a Deus se torna um peso e não uma busca de refúgio, de refrigério, certo? Então tudo isso eu passei, então hoje eu tenho muita clareza de tudo. Outra coisa também, lá na infância, eu sofri um abuso, né, sexual. Não houve, claro, nada muito profundo, né, de penetração, essas coisas, mas houve tudo tudo a partir do momento que um adulto toca uma criança na parte íntima dela ou de forma sexualizada, é uma agressão, um abuso sexual que causa dano irreversível para um adulto. Isso quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, essa média de idade que eu tinha. Quando eu sofri esse abuso por um tio que fazia parte da família, frequentava ali. Ele não fez isso só comigo, fez com outras primas também, enfim, né? E naquela época ninguém denunciou, ficou tudo certo. E sabe quem apanhou? Eu, né? Eu que tinha 3 anos, que não era pra ir com o tio mais. E o tio ficou impune. Olha pra vocês verem como que era a criação antigamente. Enfim, por que eu tô contando isso? Tudo já tá curado, tá, gente? Curado no sentido de reprogramado, trabalhado. Isso tudo quando eu comecei a buscar na memória, eu fui percebendo o quanto aquilo causava, né, dano e fazia mal para mim. Fui curando através de terapia, através de auto-hipnose, através de conhecimento, né? Por que eu estou contando? E nem estou aprofundando muito, né? Para vocês entenderem de onde eu vim, quem eu sou hoje, mas de onde eu vim. E se você estiver passando por algo semelhante, você perceber que você também pode, certo? Então, aos 18 anos para 19 anos, vamos casar. Tem que casar. Vai casar ou não vai casar? Porque naquela época era assim. Você começou a gostar de um rapaz, você tinha que casar com ele, né? Resumindo, eu gostava do meu ex-marido, gostava muito dele, eu amava ele, mas com a mente que eu tenho hoje, na verdade, no fundo, eu não queria me casar naquele momento. Eu não me sentia preparada para casar, mas não tinha outra opção, né? Aí casamos, eu com 19, ele com 18. Pensa, duas crianças imaturas, debaixo de pressão, fui morar dentro da casa dos meus pais. Minha mãe cedeu uma sala lá, que fez o meu quarto, e eu fui morar lá, naquele ambiente onde todo mundo, enfim, que problema. Logo em seguida engravidei, depois minha mãe deu a parte de baixo pra mim e construiu em cima, mas eu fiquei ali naquele ambiente, tudo misturado. O meu ex-marido era um homem, ele estava se formando, tinha formado como encanador naval, que é encanador de navio, né? E ele veio morar em São Paulo. São Paulo não tinha navio, né? Então a formação dele, o conhecimento dele não serviu para nada. Então ele veio trabalhar aqui, veio morar aqui, casou comigo, veio morar aqui. Meu pai falou, se for casar com a minha filha, vai morar aqui, não vai levar minha filha para o Rio de Janeiro. Então ele veio para casar comigo. Chegou aqui, não tinha profissão, vai fazer o quê? Aí começou a fazer o quê? Lavar vidro de palmito, fazer trabalhinho de ajudante de pedreiro. Mal dava para comer. Não tinha dinheiro para nada. E
vamos vivendo assim, engravidei, logo em seguida, porque na igreja que eu aprendi que não podia evitar filho, né? Então casei, pá, engravidei. Aí piorou, né, a situação. Falta de dinheiro, falta de conhecimento, falta de inteligência, falta de ambiente saudável, um filho logo em seguida. Gente, pensa na situação. E um marido controlador, né? Eu sempre fui uma mulher, eu sabia que existia uma leoa dentro de mim, só que ela sempre foi enjaulada pelos meus pais, pela religião, e depois eu casei com um homem que era semelhante ao meu pai, o pior um pouquinho, né? Hoje também entendo ele, não tenho raiva dele, entendo ele, sei que ele fez comigo também aquilo que ele aprendeu, assim como meu pai fez o que aprendeu, né? Meu ex-marido também foi criado nessa mesma regra, nessa mesma doutrina, nessa mesma limitação. Então, meu ex-marido, ele me controlava e me vigiava 24 horas e não deixava eu fazer nada, nem um passo fora da ordem, nem um passo fora daquilo que podia, né? Então eu não podia ter amizades, eu não podia frequentar lugar nenhum, não tinha interação social, estudar nem pensar, né? Se eu não podia ter amizades, imagina estudar. A roupa que eu usava era do jeito que ele queria, o cabelo que eu penteava era do jeito que ele queria. Se eu lavasse o cabelo, eu não podia sair na esquina porque o cabelo estava molhado, né? Então, a peça de baixo, enfim, tudo era controlado. E ele, né, aquele homem, aí começou a trabalhar para poder comprar as coisas, virou caminhoneiro, igual meu pai. E eu tinha pavor que meu pai era caminhoneiro, que deixava muito minha mãe sozinha, né? Eu pensava quando eu era pequena, meu pai trabalhava como caminhoneiro e sumia, às vezes ficava dias, chegou a pegar meses fora de casa, né? Eu pensava comigo assim, Deus me livre, eu nunca quero casar com um caminhoneiro na minha vida, porque eu sentia muita ausência do meu pai, muita falta do meu pai. Além do meu pai ser aquele homem que não me dava o amor que eu queria, o reconhecimento que eu queria, meu pai também era ausente de forma física, no sentido da presença, né? Aí, casei. O que acontece? O marido virou caminhoneiro. Por quê? Porque meu pai era caminhoneiro. Então ele começou a aprender e virou caminhoneiro. Resumindo, meu ex-marido virou pro mundo afora também. E eu fui criando os filhos sozinha, né? Tive 3 filhos seguidos, um no ano, outro no outro. Quando o meu filho mais velho tinha 3 anos, eu já tinha os 3. E na condição financeira precária, porque meu ex-marido foi trabalhar, mas não tinha controle financeiro nenhum. Por que hoje eu fiz um curso para casados? Por quê? Porque tudo isso eu vivi e lá no curso eu detalho um pouco mais e desenvolvi uma receita de um casamento duradouro e feliz. Porque não adianta o casamento durar 50 anos e você ser infeliz. O meu casamento durou 20 anos, mas eu não fui feliz. Certo? Então não adianta você falar, eu tenho 50 anos de casado. Foi feliz? Não, vivi debaixo de regras e infeliz, porque eu me anulei para fazer a felicidade dos outros. Tudo errado. Você pode ter um casamento duradouro e ser feliz. Casamento não é cadeia, casamento não é sacrifício, casamento não é para ser ruim, para ser suportado, é para ser vivido. Mas eu suportei assim como minha mãe suportava. E o que aconteceu? Né? Meu ex-marido viajava, sumia, chegou uma vez, ficar 30 dias fora de casa, só que por telefone ele me vigiava. E eu também, não é só questão de me vigiar, é porque eu obedecia, eu era muito, meus pais, né, me controlavam, então eu aprendi que tinha que obedecer. E meu ex-marido me controlava, tinha que obedecer, então eu não saía de dentro da minha casa. Por mais que eu sabia que eu podia fazer muitas coisas, eu sabia que eu tinha muita capacidade dentro de mim, só que eu não podia desenvolvê-la. Então, eu não fazia nada, eu não podia fazer porque ele não deixava. Então, me faltava tudo. Faltava amor, faltava presença, faltava afeto, faltava dinheiro, faltava tudo. Os meus pais eram distantes fisicamente, emocionalmente, né? Meus pais frios, né? Hoje que meus pais são mais amorosos, tudo, mas antigamente trabalhava aí, né? Pronto. Os pais antigamente eram muito assim. E meu ex-marido também. Trabalhava e era distante. Quando chegava em casa era para comer e dormir, né? Aquela coisa, não me levava para passear, para viajar. O único lugar que ele levava era para casa da mãe dele no Rio de Janeiro. Toda vez que sobrava um dinheirinho era para lá que a gente ia por fim, que quando eu me separei eu não queria nem pensar em falar de Rio de Janeiro na minha vida. Por quê? Porque era só para lá que ele me levava, para dentro da casa da minha sogra. Não que eu tinha nada contra a minha sogra. Minha sogra foi uma segunda mãe para mim, né? Apesar de tudo que aconteceu depois, quando eu me decidi separar, né? Por não concordarem e falar algumas coisas que, enfim... Entenda uma coisa, quando você decidir ser o que você quer ser, ou quando você decidir fazer por você aquilo que te faz bem e parar de fazer o que faz bem só para os outros, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão dizer que você está errado e você vai sentir muita culpa. Você vai começar a pensar, será que vale a pena? Mas quando você perceber que a evolução e fazer por você requer muitas vezes perder algumas pessoas, você vai seguir, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a
a me desenvolver e a decidir fazer por mim aquilo que me fazia bem, eu sentia muita culpa. Muita culpa, era muito dolorido, era muito difícil, porque eu era acostumada a obedecer e dizer sim para todos. Quando eu entendi que eu não podia, não deveria continuar dizendo sim para todos, e comecei a fazer por mim, começou a pesar. Porque começou a vir as críticas, começou a vir as punições, começou a vir as brigas, né? Mas eu enfrentei tudo, porque eu entendi que eu precisava daquilo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver depressão. Aí tive depressão profunda. Depois eu vou pedir para colocar uma foto aqui também, para vocês verem a estágio que eu cheguei, né? A fisionomia que eu tinha com 20 e poucos anos de idade. Desenvolvi depressão, porque eu vivia em um relacionamento abusivo. Hoje eu tenho clareza disso, era um relacionamento abusivo. E depois eu decidi que eu ia começar a cuidar de mim. E por que eu decidi? Porque tudo que eu conversava no meu relacionamento, tudo que eu tentava fazer dar certo, eu conversava, eu tentava, não funcionava. Por mais que ele concordava, falava, vamos fazer. Mudava, era uma semana bonzinho, depois voltava tudo de novo, só o que ele falava prevalecia. E depois eu entendi que relacionamento abusivo é assim, não tem jeito, né? Se você estiver num relacionamento abusivo, não tem jeito. Por mais que você faça, você não vai prevalecer e você não vai ser feliz. Por quê? Porque dentro de um relacionamento abusivo, predomina a voz de um, né? O abusivo, o abusador, ele quer que prevaleça a voz dele e pronto, porque ele aprendeu a ser assim e é assim que faz bem pra ele, certo? Então, o que acontece? Quando foi que virou essa chave pra mim, né? Que eu entendi que eu não queria mais viver aquilo e eu decidi e tive forças para começar a me transformar na mulher que eu me transformei. Quando a minha mãe desenvolveu câncer. Foi um dos motivos. O outro motivo, depois eu conto numa outra live, numa outra aula, porque tá ficando longo, né? 50 minutos já. Minha mãe desenvolveu câncer. E eu era uma filha que repetia o comportamento da minha mãe. A minha mãe era uma mulher submissa, sujeita, depois foi se tornando uma mulher irritada, doente, foi inflamando o corpo, porque a minha mãe era uma mulher que estava sempre debaixo de ordens, uma mulher muito sofrida, e meu pai era um homem controlador, infelizmente foi abusivo também, né? Aquilo que eu falei pra vocês hoje, mas não é mais assim, mas foi, né? E minha mãe se tornou uma mulher muito doente, muito irritada, muito violenta, muito tudo, e por consequência desenvolveu câncer. Para você que não sabe, o câncer são mágoas. O câncer é ressentimento, o câncer são pessoas, né, ou seja, o principal motivo, não que seja exclusivamente somente isso, mas o motivo principal, né, de pessoas que desenvolvem câncer são pessoas que guardam, né, muitas coisas. Por isso que tem que se libertar. Então, quando minha mãe desenvolveu câncer, eu ainda frequentava a religião, eu ainda era muito submissa, eu era muito obediente, eu tinha depressão profunda, eu vivia doente também, e eu percebi que eu também estava doente, e minha mãe desenvolveu esse problema, e meu pai simplesmente viajou, né? Foi pro Amazonas e deixou minha mãe doente. E eu comecei a observar a minha mãe naquele estágio, e pra mim a minha mãe ia morrer, e eu comecei a pensar assim, minha mãe tinha 50 e poucos anos na época, comecei a pensar assim, 50 não, 60 e um pouquinho. Eu comecei a pensar assim, eu vou me dedicar a vida inteira. Eu já tinha começado a ter uma consciência de que eu estava me anulando e de que eu não queria aquela vida pra mim. Só que eu não sabia como sair. Eu não tinha forças, eu não tinha um argumento, eu não sabia. Né? Por isso que eu falo hoje, conhecimento te liberta. Porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha me sujeitado ao que me sujeitei. Nem tinha acontecido porque eu tinha revertido essa situação do início. Talvez eu tinha até mudado o meu relacionamento, né? Feito dar certo. Porque eu tentei fazer dar certo depois de muito tempo calada, não adianta você querer consertar, porque a pessoa já acostumou, né, que você obedece. Quando você é mesmo se você deixar uma árvore crescer torta. Se você for tentar consertar, ela vai quebrar. Não tem jeito, certo? Então foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a observar que a vida da minha mãe, o fim da vida da minha mãe seria o meu fim. E o fim da minha vida da minha mãe, pra mim, estava sendo muito triste. Uma doença terrível, que câncer pra mim é uma doença terrível, mas pra mim minha mãe ia morrer, e o abandono, né, minha mãe estava morrendo de câncer e minha mãe se dedicou a vida inteira pro meu pai, e meu pai simplesmente virou as costas e foi viajar, né, desapegado, de boa, normal, e minha mãe chorava e falava que aquilo pra ela era muito dolorido, que não receber o amor do meu pai. Gente, o amor, o reconhecimento, o cuidado é tudo na vida, o amor cura e a falta do amor adoece. Então eu comecei a olhar para minha própria vida e dizer, eu não quero isso para mim.
Eu falei, se um dia eu envelhecer ou ficar, né, ou for para ser abandonada, eu quero ser abandonada em pé. Eu quero ser abandonada por ser uma mulher de orgulho ou uma mulher que esteja fazendo aquilo que me faz bem. Não ser abandonada porque eu não presto mais, eu não sirvo mais. Então aquilo serviu de uma reflexão muito profunda para mim. E eu comecei a pensar diferente. Tudo começa no seu pensamento. Porque até então eu pensava que eu tinha que viver daquele jeito. Quando minha mãe teve essa doença, eu comecei a pensar que eu não queria mais. Tudo começa no pensamento, no acreditar que você pode e você tem que fazer diferente. Aí começou a minha jornada. E depois que o outro ponto que eu falei que ia falar depois, mas eu vou tentar resumir agora. Eu tenho receio de que no vídeo trava, né? O celular não suporta, enfim. Se travar, eu começo no outro vídeo, tá? Aí vai para a segunda parte. Um outro motivo que foi o gatilho, que aí deu uma... Tipo, a doença da minha mãe virou a chave. Deu partida. E quando o meu ex-marido trocou de caminhão pela 4ª ou 5ª vez, se eu não me recordo, foi a partida e a acelerada que eu dei. Porque quando ele começou a trabalhar com caminhão, ele comprou um caminhãozinho. Então nós ficamos numa jornada de muitos anos pagando aquele caminhãozinho, não sobrava dinheiro para nada. Aí ele trocou, aí não posso, esse caminhão tem que trocar por um melhor. Aí trocou, aí fez prestação 36 vezes de novo, aí ficou pagando aquele caminhão. Aí quando terminou de pagar, ele trocou por outro. Não, agora eu quero um melhor. Foi a 4ª ou 5ª, acho que foi a 5ª vez. Quando ele não precisava trocar mais de caminhão, né? O caminhão que ele tinha dava para manter, né, e para viver uma vida melhor. E eu sonhava, falava para ele, vamos comprar uma casa. Eu vivia de aluguel, né? Vivia um sofrimento de aluguel. O dono pedia a casa, você saía, vivia de favor. Um sofrimento, certo? E dificuldade financeira, faltava tudo, não tinha dinheiro para fazer. Eu não ia no mercado fazer compra. Eu tinha um sonho, eu queria ir no mercado encher o carrinho. Eu só imaginava isso, eu nunca tive o privilégio, né, de ir no mercado e fazer uma compra. Eu ia comprar quilinho e aquilo me torturava, porque eu via muito dinheiro entrar, mas o dinheiro saía tudo, porque ele também enfeitava o caminhão, né, enfim, aquela coisa de falta de foco, de prioridades e falta de realmente se importar com aquela pessoa que está em casa, né, enfim, falta de maturidade. Então, eu disse pra ele, como eu já tinha virado essa chave, o problema da minha mãe, eu já tinha começado a pensar diferente, eu comecei a impor mais, porque tudo que ele falava eu obedecia, eu falava, tá bom. Eu só argumentava, falava, mas não é melhor assim? Você não sabe nada. E eu calava, né? Quando aconteceu isso com a minha mãe, e ele falou que ia trocar o caminhão, eu falei, olha, foi a primeira vez que eu bati de frente com ele, eu falei, olha, se você trocar de caminhão de novo e não desafogar, não permitir que a gente tenha um dinheiro para fazer qualquer coisa na vida que seja. Eu tinha um sonho de fazer uma viagem só com ele, né? Eu falava, vamos fazer uma lua de mel que a gente nunca tinha feito, 17 anos de casado, nunca tinha feito uma lua de mel, 16 anos. Não tinha minha voz, meus pedidos. Ele falava, tá bom, tem razão. Passava. Final de semana, não tinha um final de semana numa churrascaria, não tinha, né? Não tinha hobby, não tinha lazer. Então, a minha vida era anulada, roubada. A minha vida era uma vida sem sentido. Por isso que hoje eu te ajudo a se evoluir. Fazer por você aquilo que você acredita que é importante. E hoje eu ensino e falo, nós não precisamos nos separar para sermos felizes. Você só precisa fazer o que importa para você. Eu esperei demais, né? Eu fiquei esperando que o outro fizesse, porque assim que eu aprendi que tinha que esperar. E quando eu resolvi fazer, já não tinha mais jeito. Quando eu comecei a fazer para mim aquilo que era importante, eu já rejeitava tudo e todos à minha volta. Certo? Então assim, mas você não precisa separar para você ser feliz. Eu cheguei ao ponto de separar porque eu não queria mais. Começou a me fazer mal, né? Então eu disse para ele o seguinte, se você trocar este caminhão e eu vou começar a fazer por mim aquilo que você tá deixando de fazer ou aquilo que eu acredito que é importante. Ele não acreditou, né? Eu falei, olha, eu tô querendo fazer com você, eu tô querendo que a gente faça algo diferente. São 17 anos, na época a gente tinha 16 ou 17 anos de casado, 17 anos mais ou menos.
Eu falei, eu vou começar a fazer por mim, porque, como eu disse pra vocês no início, ele não permitia que eu fazia nada, eu não podia mover uma palha. Eu costurava pras irmãs da igreja, mas eu costurava escondido, pra ganhar dinheiro pra comprar as coisas pra dentro de casa. Eu costurava. Quando ele viajava, eu fazia escondido, ele não sabia. Por quê? Porque eu precisava comprar as coisas, né? O móvel da casa quebrando, a comida, essas coisas. Então eu falei pra ele, se você trocar de caminhão, eu quero que você saiba que eu não vou obedecer mais você. Eu vou começar a fazer por mim e pelos meus filhos aquilo que eu acho que tem que ser feito. Ele não acreditou. Resumindo, ele trocou o caminhão. Foi aí o momento que eu tive o impulsionamento e a coragem de começar. Aí montei uma lojinha. Na frente da minha casa tinha um salãozinho, eu montei uma lojinha que eu já vinha trabalhando meio que escondido, vendendo calcinha, vendendo pão, vendendo as coisas. E eu já tinha mais ou menos aí uma noção do que fazer, montei uma lojinha e comecei a vender roupa, e depois tive coragem de fazer faculdade, mas não foi simples. Eu vou encerrar essa live aqui, esse vídeo aqui, porque eu tô com receio de que fica depois difícil de enviar. Eu vou para a segunda parte, que é como foi que eu fui para a faculdade, sendo que eu só tinha a 5ª série. Eu vou contar o passo a passo para vocês. Eu acredito ser de extrema importância entrar neste curso, essa minha história. Tá? Então, na próxima aula, ou no próximo vídeo, eu vou contar como foi que eu terminei o 2º grau, como eu entrei na faculdade, qual foi o percurso para eu chegar até aqui e o meu momento atual. Até a próxima live.